Olá, primeiro ano. A gente vai começar a aula com movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme. Então, aqui vocês têm um exemplo para a gente poder entender melhor o que seria esse movimento retilíneo uniforme. Então, bora analisar aqui a imagem. Aqui nós temos um carrinho em que ele saiu com um tempo que estava em zero. O cronômetro estava parado, né? E a posição inicial desse carrinho era de 10 km. Depois, num segundo momento, o carrinho evoluiu e tal, andou, né? E o tempo foi para 1 hora e a distância, né? O deslocamento foi para 70 km. Depois, num terceiro momento, a distância foi para 130 e o tempo para 2 horas. Num quarto momento, a distância foi para 190 quilômetros e o tempo para 3 horas. Se vocês fizerem o cálculo para descobrir a variação do tempo ou do deslocamento, vocês vão ver que se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, espaço final, 70 quilômetros, menos 10, 60 quilômetros. 1 hora, tempo final, menos o tempo inicial, 1 hora. Se a gente fizer aqui nesse caso, 130 menos 70, 60 quilômetros. 2 horas, menos 1 hora, 1 hora. Então, está sempre se repetindo, 60, 60, 60, 1 hora e 1 hora, ok? Então, se a gente tem esses intervalos que vão estar se repetindo, é lógico que se eu tirar a velocidade média daqui, vai ser igual à velocidade média daqui e daqui também. Ou seja, a velocidade ela é constante, ou seja, uniforme. Então, é um movimento retilíneo, que está em linha reta, retilíneo uniforme. Lembrando aqui com vocês o assunto de velocidade média, né? Então, aqui, a fórmula de velocidade média. V de velocidade, M de média, distância, posição final, menos a posição inicial, que a gente substitui por ΔS. ΔS que é o quê? Toda vez que aparece esse delta, é o quê, minha gente? É variação. Variação do quê? Do espaço, dividido a barra da fração aqui, né? Por a variação do tempo, ΔT, ok? Outra coisa importante para a gente, só para a gente relembrar, a distância ela pode ser em quilômetros ou em metro, mas se ela estiver em quilômetro, o tempo tem que estar em quê? Em hora. Se ela estiver em metro, o tempo tem que estar em quê? Em segundos, ok? Então, aqui tem uma outra coisa que a gente vai estar relembrando também, porque isso aqui a gente conseguiu ver um pouquinho desse assunto aqui antes da gente ter essa interrupção, né, por conta da pandemia. Então, bora lá. Função ou funções horárias, né? Função horária das posições. Então, nós temos aqui a famosa fórmula, né, que a gente brinca para memorizar, que é o sorvete. Espaço final é igual a espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, para que serve essa fórmula? Essa fórmula serve para a gente, por exemplo, geralmente eles dão uma posição inicial, uma certa velocidade e diz assim, quando é que esse móvel, em que lugar do espaço esse móvel vai estar, se o tempo for de 10 segundos, ou se o tempo for de 30 segundos, ou for de 1 hora, e assim por diante. Então, a gente substitui no cálculo e descobre exatamente a posição final que o carrinho ou que o móvel vai estar, certo? Então, mais à frente a gente vai vir uns exemplos de atividade com isso daqui. Também a questão de encontros de um móvel com um outro, onde vai se dar, em que posição do espaço vai ocorrer esse encontro. A gente vai ver umas situações envolvendo essa fórmula.
E agora a gente vai ver uma parte que é a parte de gráficos. Gráficos de movimento uniforme, ok? Pronto? Bora lá voltar aqui para gráficos. Então vamos lá, gente, ó, presta atenção. Gráfico do movimento uniforme, tá? O MU. O primeiro caso. Aqui, primeiro caso. Qual é o primeiro caso? É quando a velocidade, ela é o quê? Positiva. Ou seja, a velocidade é maior que zero, ok? Então, vamos prestar atenção a esse gráfico aqui. O gráfico, né, ele tem essa parte aqui na vertical, que representa o deslocamento, ok? Aí vocês têm aqui, ó, deslocamento 1, deslocamento 2, o eixo 0, e aqui embaixo na horizontal vocês têm o tempo. Tempo 1 e tempo 2, ok? Então, um determinado móvel, ele saiu dessa situação aqui, dessa posição aqui, que não foi a posição, ele não saiu do zero, ele saiu de uma posição maior que zero. E aí, o que acontece? Ele vai, e aqui a gente tem a posição 1, e encontra o tempo 1. Ele continua o seu percurso, posição 2, tempo 2. Então, ó, você está vendo que a evolução dele é progressiva, ou seja, a velocidade dele está aumentando. A velocidade é maior que zero. Então, quando a velocidade for maior que zero, o teu gráfico ele vai apresentar um movimento progressivo, tá? Ele vai estar evoluindo. Tá? Então, esse aqui é o gráfico de movimento uniforme com velocidade positiva, tá? Ou seja, quando a velocidade ela for maior que zero. Pronto, agora vamos ver uma outra situação. Quando a velocidade ela for menor que zero, então, a velocidade menor que zero, o movimento é retrógrado. Ou seja, olha só, vamos olhar o gráfico. O gráfico nós temos de novo, o mesmo jeitinho do primeiro que eu mostrei para vocês. Ó, essa parte aqui vertical, representando o deslocamento, e a parte horizontal aqui, representando o tempo. Tempo 1, tempo 2 e assim por diante. E aqui nós temos deslocamento 2, deslocamento 1. Ué, por que o deslocamento 1 está aqui em cima, professor, e não está aqui embaixo como o outro gráfico? Porque nós estamos com um deslocamento onde a velocidade ela está diminuindo. É um movimento retrógrado. Então, ó, partiu daqui, ó. E aí ele vem, tal, passou por S1, encontrou tempo 1, S2, tempo 2. E qual é a tendência dele? É chegar a zero. Se ele chegar aqui no zero, ó. Se ele entrar aqui no zero, o que a gente pode entender, né? Que ele está diminuindo o quê? A velocidade dele. Então, o gráfico, ele vai apresentar esse movimento retrógrado, tá? Então, ele não vai estar, ó, como aquele outro, cadê? Vou mostrar de novo para vocês aqui, ó. Olha só, tá vendo? Esse daqui é um movimento positivo. Olha a setinha, ó, tá evoluindo, tá? Então, é um movimento onde a velocidade é positiva, maior que zero. E nesse outro, a velocidade ela é menor que zero. Então, a gente vai ter um movimento que a gente chama de movimento retrógrado. Tá, e se a velocidade for igual a zero? Bom, se a velocidade ela é igual a zero, você não está saindo do lugar, não é?
Então, se você não está saindo do lugar, independente do tempo, o tempo é a única coisa que não para, né, minha gente? Mesmo que a gente queira parar o tempo, a gente não consegue. Então, o tempo está sempre evoluindo, 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 né? Os segundos, os minutos, as horas estão sempre aí, né? E o que é que acontece com você? Está ali paradinho, ó, onde está aqui esse pontinho aqui, pronto. Você está aqui. Independente do tempo, está passando, a tua posição não muda. Então, isso quer dizer o quê? Que se sua posição não está mudando, a tua velocidade é igual a zero, né? Então, em um gráfico, como é que você vai representar um gráfico quando você descobriu que a velocidade do móvel é zero? Dessa forma. Você vai marcar o que nesse gráfico? Você vai marcar a posição dele. Apenas isso. Onde é que ele estava no espaço? Ele estava na posição tal. Pronto. Você vai marcar essa posição no gráfico e traçar uma reta, porque o tempo está evoluindo, não é? Então, esse móvel, a gente tem a conclusão, né, de que esse móvel está em quê? Repouso. Certo? Bom, e agora vamos ver aqui um outro gráfico, tá? Aqui a gente tem um gráfico, novamente, igual aos outros, minha gente. Olha, presta atenção, ele tem a distância nessa parte aqui vertical, o tempo marcado nessa posição horizontal, o eixo zero, e aqui a gente tem, olha, o traçado, tá? E aqui nós temos a posição 1, que foi encontrada aqui no tempo 2. O móvel não saiu da posição 0, olha, repara, tá vendo? Então, ele não saiu da posição 0. E ele saiu dessa posição aqui, sei lá, um quilômetro, 1 metro, não sei. Então, ele saiu daqui, pá, quando deu determinado tempo, ele encontrou a posição 1. O tempo evoluiu e ele também, ó, é um movimento progressivo, está aumentando a velocidade, ok? E aí chegou no S2, tá? E tempo 2, beleza? Mas aí, quando ele chega aqui, a questão pergunta assim, qual é a velocidade dele? E aí agora? Como é que a gente faz para a gente descobrir a velocidade desse móvel? Então, veja só. Se você já que ele quer a velocidade nesse intervalo de tempo, o que a gente tem aqui é um triângulo retângulo, né? Ó, a gente tem um ângulo aqui, ó, de 90 graus. E a gente tem um ângulo aqui, ó, o alfa, né? E a gente tem uma formulazinha em matemática, que é essa daqui, ó. Deixa eu só ajeitar o papelzinho aqui para vocês, ó. Tangente de alfa é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Poxa, e tem esses elementos nesse gráfico de física? Ó, tem, né? É só a gente lembrar que quem é o cateto oposto? É o que está na frente do ângulo. Quem é que está na frente do ângulo? Ué, ΔS. Olha só a variação do espaço aqui, ó. S2 menos S1, ΔS. E quem é o cateto adjacente? Esse daqui, ó. Quem é ele? Olha, T2 menos T1. Quem é? ΔT. Tá? Então, se tangente do ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente, então isso implica dizer que tangente do ângulo é igual ao quê? ΔS sobre ΔT. S final menos S0 dividido por tempo final menos tempo inicial. Tá? Então, isso aqui lembra que fórmula? Fórmula de quê? De velocidade média. Então, olha só, aqui, ó. A tangente do ângulo, né, é numericamente igual à velocidade.
Então, toda vez que aparecer uma situação, uma atividade envolvendo isso aqui, e ele tá lá pedindo para você, olha, calcula para mim qual é a velocidade desse móvel nesse percurso aqui, lembra dessa dica, tá? Lembra que isso daqui é o tal do cateto oposto, né? E aqui é o cateto adjacente. E a gente jogando na fórmula, a gente vai chegar a uma fórmula que é a fórmula, na verdade, de velocidade média, ok? Então, bora lá para o próximo assunto, que é aquele que eu falei para vocês, que é utilizando a fórmula, o sorvete, né? Bora lá, bora usar o sorvete aqui, que é a função horária do espaço. Deixa eu mostrar para vocês, relembrar aqui para vocês a função horária do espaço ou da posição, né? Que é essa daqui, ó. Tá bom? Função horária das posições ou função horária do espaço, ok? Então, bora lá para ela. Encontro de dois móveis, né? Encontro de móveis. Vai acontecer algumas questões em física que vão perguntar assim para vocês, ó. Eu tenho um móvel A e um móvel B. O móvel A, por exemplo, está a 15 metros, a uma velocidade de 15 metros por segundo. E o móvel B está a uma velocidade de 10 metros por segundo. O móvel A partiu da posição 0 e o móvel B se encontra, a posição inicial dele é 80 metros. E aí a questão pergunta assim, em quanto tempo o móvel A vai encontrar o móvel B? Porque vocês estão vendo aqui que as velocidades são diferentes, então existe a possibilidade de A alcançar B, não é? Então, em que momento, em que tempo vai acontecer isso? Tá? Pode ser feito duas perguntas, né? Em que tempo vai acontecer isso e em que posição do espaço isso vai ocorrer? Então, para isso a gente tem o seguinte, ó. O espaço final de A, ou seja, a posição final de A, para que se encontre com B, para que haja o encontro entre essas duas esferas aqui, você tem que entender que a posição final de A terá que ser exatamente igual à posição final de B. Se essas duas posições não forem iguais, não existe encontro, correto? Então, precisa ter a igualdade nessa posição final. É a condição básica para que a gente fale de encontro de móveis. Então, o que seria a posição final? O que é na fórmula igual à posição final de um móvel? Ó, a posição final de um móvel é igual à posição inicial mais velocidade vezes tempo. Aquela fórmula sorvete, tá vendo? Então, posição final de A é igual a SO mais V vezes T. E posição final de B é igual a SO, ou seja, a posição inicial, né? Mais velocidade vezes tempo. Então, aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir os valores que a questão deu. Então, posição inicial de A foi 0. Posição inicial de B foi 80. Velocidade de A, 15. Velocidade de B, 10. Colocando aqui, ó, somar com 0 não existe, né? Então, posição final de A é igual a 15 vezes T. E a posição final de B é 80 mais 10 vezes T. Nunca na vida de vocês cometam o erro de somar isso daqui. Por quê? Porque nós temos uma multiplicação. Então,
onde tiver uma multiplicação, primeiro se multiplica para depois somar, ok? Como a gente tem uma incógnita aqui, a gente não pode fazer essa multiplicação e somar, né? A gente tem que descobrir que valorzinho é esse aqui de t. Então, vai ficar assim, ó. Posição final de B é igual a 80 mais 10 vezes t. Então, a gente volta para aquela situação lá aqui, ó. Tá? Vamos pegar essa regra aqui. Quem é esse A? Eu descobri que esse A é igual a 15. Tá aqui. Quem é esse B? Ué, é igual a tudo isso aqui, ó. 80 mais 10t. Então, vou ajeitar o papelzinho para vocês verem melhor. Pronto. Então, vamos continuar aqui, né? Olha, 15t, que é igual a 80 mais 10t. O que eu fiz aqui? Gente, olha, eu troquei os membros, troquei de posição apenas. Eu pulei aquela parte da matemática de multiplicar por menos 1, entendeu? Para vocês não se complicarem com a questão do sinal. Então, peguei todo o bloco que tá aqui, ó, passei para cá e esse eu vim para cá, tá? Sem precisar fazer aquela regrinha de multiplicação por menos 1, ok? Então, ficou assim, 80 mais 10t, que é igual a 15t. Letra com letra, lembra disso, né? Então, tudo que tem letra vai para o lado onde estiver a incógnita, outra incógnita. Então, aqui, ó, tá positivo, ele vai vir negativo. Então, vai ficar assim, 80, que é igual a 15t menos 10t. 80, repete, ó, 80 é igual a 15t menos 10t, 5t. Tudo que estiver multiplicando passa dividindo. Então, 80 dividido por 5, 16. Então, t é igual a 16 segundos. Olha aí, tá vendo? Então, o que quer dizer? E o que quer dizer isso, né? Quer dizer que essa bolinha A, ela vai alcançar B após 16 segundos. Agora, se a questão perguntar assim para você, tá, você descobriu com quanto tempo essa bolinha A vai alcançar B, mas em que posição do espaço ela vai alcançar B? Bom, é muito simples. Lembra desta igualdade? Então, o que é que você vai fazer? Se a posição final de A é igual à posição final de B, tudo que você tem que fazer é pegar esse tempo de 16 segundos e escolher em qual das equações de primeiro grau você vai colocar esse 16 no lugar do t. Vai ser nessa? Vai ficar então assim, 15 vezes 16. Vai ser nessa? Então, vai ficar 80 mais 10 vezes 16. Multiplica primeiro para depois somar, tá? E aí, eu te garanto que você vai encontrar o mesmo valor que você vai encontrar aqui. Você vai encontrar aqui também. Por quê? Porque a gente está falando de quê, minha gente? De encontro de móveis, ok?